Eu nasci em Goiás em 1928, filha de Belmiro Spensieri e de Ana Luísa do Couto Spensieri. Mas fui criada por minha avó, Nhanhá do Couto, pianista, cantora, uma grande incentivadora da música, preocupada com a educação, uma pessoa ultra avançada para a época, se preocupava até com a ecologia, que era uma coisa que não se falava naquele tempo. Eu era muito pequena ainda quando ouvi as conversas. Vão mudar a capital, vão matar a cidade de Goiás. E eu, então, convivi com um movimento diferente, porque meu avô, de família goiana muito antiga, ele era Manuel Luiz do Couto Brandão, e minha avó, que era mineira, que tinha vindo com 20 anos para Goiás em 1900. E ela, então, era muito partidária da mudança. Ela achava que a mudança ia dar um progresso muito grande para o Estado. Muito bonita. Muito bonita. Tem, vamos ver o que a Cecília vai escolher. Aí eu falei você. Ai, Cecília, deixa eu ver. A meta da avó dela é que ela fosse para o Rio estudar e viesse e criasse um conservatório de música em Goiânia. Você lembra disso? Lembro. A mãe dela, a dona Diana, estava grávida e adoeceu, ficou muito frágil e tal. Entregou a menina para Belquis. Quando ela nasceu, ela foi para a casa da avó. Aí a avó da Nhanhá ficou criando ela. E foi uma sorte, Belquis, que a Nhanhá dedicou inteiramente a ela. A vida dela foi pela Belquis, né? Na casa só se fazia música o dia inteiro. Minha avó tocava, cantava, tinha uma voz muito bonita. E eu, crescendo ali, fui tirando de ouvido no piano os exercícios dos outros alunos. Quando minha avó percebeu, eu já tocava muita coisa. Aí ela viu que eu tinha talento, resolveu então que eu ia estudar o piano. No princípio do ano de 40, eu vim dar um concerto aqui em Goiânia. Eu tinha 12 anos de idade, então minha avó fez um programa bem variado, onde eu cantei, toquei, declamei. E no fim do recital, Joaquim Edson, que já tinha uma orquestra aqui, foi pioneiro no ensino da música em Goiás, fez uma apresentação da orquestra, eu sendo a solista no piano, e deu a regência para minha avó. Então foi uma noite que me marcou muito, uma época muito feliz da minha vida, porque como o povo era um só,
nós costumávamos dizer que não podia ter duas coisas no mesmo dia, porque era o mesmo povo que tinha que ir numa coisa e noutra. Nosso centro acadêmico promovia muitas noites de música, noites de arte. Então, declamava-se, cantava-se, cada um queria fazer alguma coisa, e eu sempre acompanhando o piano. E quando chegava a hora da dança, aí sim meu piano trabalhava mais, porque não havia nem jazz band, nem um eletrola naquele tempo, nem nada, era o piano que acompanhava a dança. Eu tenho uma gratidão grande por Dr. Pedro, porque quando eu estava aqui em Goiânia, no princípio da cidade, não havia quase pianistas. Eu acompanhava todos os cantores da cidade. Quando inaugurou-se a Rádio Clube de Goiânia, em 1942, eu passei a acompanhar os programas de calouros, até os programas infantis. O Dr. Pedro, então, me concedeu uma bolsa de R$400 mil por mês para ir para o Rio de Janeiro estudar. E nós ficamos 3 anos lá no Rio, estudando com essa bolsa. Que era o desejo muito grande de mãezinha que eu me formasse na Escola Nacional de Música da Universidade do Brasil. E para isso ela me preparou e eu ingressei na escola, num vestibular muito apertado, e que dos 100 candidatos passaram 10 vagas, só tinha 10 vagas, e eu obtive a primeira classificação. Após o término do curso, voltamos então para Goiás, porque minha avó faleceu e eu voltei para Goiás. Nós tínhamos vontade de formar uma orquestra, mas nós não tínhamos alunos homens, então tivemos que trabalhar com as meninas. E elas se prestaram a aprender outros instrumentos e a formar esse conjunto que foi muito badalado na ocasião. Até a revista Cruzeiro fez uma reportagem chamando a atenção pelas 52 belas moças que tocavam cá no interior do Brasil. Formamos, então, o Conservatório Goiano de Música, com as professoras Maria Lucia Veiga Teixeira, professora Dalva Maria Pires Machado Bragança, professora Maria Luísa Póvoa da Cruz, professor Jean-François Dulier e eu. Um ano mais tarde, a colaboração da professora Maria das Dores Ferreira de Aquino, criada em 15 de janeiro de 1956. Eu entrei para o conservatório aos 12 anos de idade, tudo. Mas com um contato mesmo direto com ela foi dos 16 para os 17 anos, foi quando eu, de repente, sem nunca ter feito nada sério mesmo no piano, porque eu não sabia nem ler música direito, foi quando eu inventei de fazer um concurso nacional. Aí ela aconselhou a tentar fazer a primeira prova do concurso. Foi aí que surgiu o contato mesmo com ela, foi a primeira professora que tocou para mim. Nenhuma professora até aí sentou ao piano e tocou a música que eu iria tocar ou não. E com isso, parece que foi assim... emocionante. Eu não esqueço nunca, porque era o programa que eu ia apresentar, eu já tinha... Desses recitais, né, que eu me apresentei na escola, a dona Belkis estava presente e falou, eu quero dar aula para a Érica. A dona Belkis, para mim, ela foi não só a grande mestre, né, ela foi também assim minha inspiração, meu exemplo, né? Ela foi uma pessoa que me orientou muito, né,
em todos os momentos da minha vida, porque eu comecei a estudar com ela, eu tinha apenas 11 anos. É uma empreendedora, vamos dizer assim. Eu acho que tem muito a ver com a influência do que ela viveu em Goiás com a Nhanhá do Couto, porque esse exemplo que ela recebeu de berço, para a época, inclusive, é até mais avançado ainda, porque a Nhanhá do Couto produziu em Goiás na época, né? Então, eu acho que foi um legado. Ela tinha uma austeridade também, ela era muito fina, muito educada, mas ela não deixava que não acontecesse. De 1946 para cá, me dediquei muito ao ensino e à pesquisa da música nacional, fazendo justamente esse trabalho. Masterclasses, ensinando como se interpreta a música brasileira, quais as características próprias do nosso povo, da nossa gente, que está contido dentro dessa música, que apesar da roupagem erudita, não deixa de ser a alma do nosso povo. Ela foi uma verdadeira propagandista da música brasileira, porque pelo Itamaraty, a mandado do Itamaraty, ela viajou pelas Américas, pela Europa, e difundindo a música popular, não, A música a música erudita brasileira. Eu era criança, ficava brincando, né? Aí depois que a minha mãe morreu, eu já estava estudando. Aí eu fiquei com ela, ajudando a arrumar tudo. Fui secretária dela mesmo. Aprendi a mexer nas músicas, separar as músicas, aprendi tudo. Porque na época tinha um conservatório da Rua 20, né? Então acho que eu fui criada mais lá no conservatório na Rua 20 do que aqui dentro de casa. Eu tive a sorte de ter um marido maravilhoso, um grande cirurgião, que sabia admirar minha música. A casa foi feita de maneira que a biblioteca ficasse bem distante do estúdio, que era para o piano não incomodá-lo. No entanto, ele descia com o livro e ia estudar perto de mim. O piano servia de fundo para o estudo dele. Mas ela sempre tinha tempo para ouvir a gente, para discutir os problemas. Dar atenção para os netos. Ela sempre tinha tempo para gente, tempo para todo mundo. Então era uma coisa intensa, assim. Se você falasse, machuquei um dedo, ela já estava lá acudindo. Ela gostava muito de cozinhar. Eu tomava café da manhã e jantava todos os dias com ela. Era a minha hora de dar atenção para ela, ouvir as coisas, discutir os problemas. Eu me lembro que a Dona Belkis, ela lançou uma vez um disco, foi até lá no Palácio das Esmeraldas. Eu era muito criança, então foi quando foi meu primeiro contato com o Camargo Guarnieri. Mas, algum tempo depois, a Dona Belkis estudou comigo, né? Ela me preparou, nós preparamos o último caderno de ponteiros do Guarnieri. Ele fez 50 ponteiros. E o último caderno nós fizemos inteiro, né? Para justamente eu ter essa oportunidade de mostrar para ele, né? Esse trabalho. Ele ficava assim, nossa, que lindo, não, tá ótimo, tá, né? Eu recebi os elogios com ele, porque realmente é como se ele estivesse me dando aulas, né?
Muito inteligente. Ela não errava, disciplinadíssima. ela não podia errar, não. Ela era muito disciplinada. E Ela jamais ia perfeccionista tocar também. alguma coisa que ela pudesse errar. Quando ela ia tocar, ela estava 100% preparada. Podia ter qualquer barulho em volta do piano. Se ela estivesse tocando, ela estava 100% concentrada. O piano que é tocado por muitas pessoas, ele não tem a personalidade, a sonoridade não é a mesma. E o piano dela era muito pessoal, por causa disso, porque era muito pouco, lógico, ela dava aula nele e tudo mais, mas ela trabalhava praticamente nesse piano. Inclusive, eu tive a oportunidade de, agora há pouco, essa semana, eu estive lá na casa do Bruno e toquei novamente, foi muito emocionante. Toquei novamente no piano dela e é realmente incrível. É a sonoridade dela, né? Praticamente. O piano, o som dela está lá. Incrível. Olá, estamos no ar com mais um programa Live Escultura no UFG, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG, com apoio da TV UFG, Rádio Universitária, SECOM e Reitoria Digital. Então, na noite de hoje, a gente tem o prazer de ter como convidadas Simone Caetano e Mazé Alves, que nos contarão um pouquinho desse maravilhoso filme, né, Belquis. Então, Simone é goiana, cineasta, produtora, radialista, publicitária, diretora de cena e fotografia do programa Suprassumo e diretora do filme Belquis. A outra querida é Mazé Alves, atriz, diretora do programa Suprassumo, analista de comunicação da Agência Brasil Central, apresentadora do podcast Agenda Cultural com Mazé Alves, membro do Conselho Estadual de Cultura e diretora de produção do filme Belquis. Sejam bem-vindas, Simone
e Mazé. É uma honra tê-las aqui conosco essa noite. Para começar, Mazé, eu vou querer saber um pouquinho como é que foi o processo de produção do filme Belquis. Boa noite, Flávia. Boa noite, muito obrigada pelo espaço. E assim, a gente fica um pouco sem fôlego depois da exibição desse filme, porque você estava falando do processo de produção, acho que foi um aprendizado, né? Dona Belquis gente, acho que é um presente para qualquer goiano, né? Para todos os goianos, para ter esse processo de reconhecer nesse feminino que foi Dona Belquis, essa força, né? Que é essa mulher. E dentro do processo de produção, acho que foi muito isso, conseguir chegar um pouquinho perto do que ela merecia, né? Então, acho que uma das coisas que mais me motivou, né, na hora que eu vi que a Simone estava com esse projeto há tanto tempo ali guardado, né? E que era maravilhoso, o projeto em si era maravilhoso, assim, ela tinha várias pessoas falando a respeito de Dona Belquis, ela tinha autorização para fazer esse filme. E eu falava assim, Simone, não dá para deixar a Dona Belquis aí dentro dessa caixa mais, tira ela, traz de novo, né? Vamos fazer o que ela faz, né? Vamos divulgar para o mundo, né, essa persona tão importante para o nosso estado, tão importante para nós mulheres, principalmente. Eu estava achando muito legal essa coisa de ter o lançamento desse filme, eu acho que isso também entra dentro da pós-produção, né, ter o lançamento no dia 26 de agosto, que hoje é o Dia da Igualdade, e Dia Internacional da Igualdade Feminina, né? E ela trabalhou muito com isso, de levar o que era feito em Goiás para o mundo. Bom, tem toda essa poesia de Dona Belquis. Primeiro, antes de mais nada, acho que o apaixonamento pela produção, acho que ele foi super importante. E desde o início, essa coisa de confeccionar esse projeto de novo para apresentá-lo à Lei Goiás, né, ao governo de Goiás, para ver se vinha daí o incentivo. Então, foi muito... Ai, gente, como dizer? Tanto de um prazer que é você bolar um projeto falando de uma pessoa que você admira, né? É muito diferente. Uma produção assim é muito diferente, um documentário assim é muito diferente. Porque você sabe que você pode chegar até perto da pessoa, mas você entrar dentro da casa dela, você poder descobrir objetos que para ela eram especiais, isso foram as descobertas. E a partir daí, a aprovação do projeto vem a feitura, né? A pré-produção, a seleção, as pesquisas que a gente fez, de todo o trabalho, né? Para tentar chegar no primeiro corte, o segundo corte, o terceiro corte, né? O ajuste de cor. Foi tudo muito um processo muito amoroso, eu diria. Sabe? As gravações, o set de filmagem era diferente, porque a gente estava falando realmente de alguém que todo mundo admirava. Então, assim, diria que é muito tranquilo. A produção da Simone nem sempre é tranquila, mas era muito prazeroso tudo. Organizar a alimentação da equipe era prazeroso, acordar a equipe para a gente ir para a filmagem era prazeroso, porque as pessoas estavam muito engajadas em contar uma boa história. E aí vieram as conquistas, né? A fotografia compartilhada com duas pessoas fenomenais. Me perdoe, depois eu vou pedir a pronúncia correta do francês, o Louis, eu acredito, e o Larry. Larry, que é goiano, né? Que não é francês, mas o Larry Sullivan. Essa equipe, assim, ajudar a Simone a montar uma equipe que ela também gostaria de ter no set de filmagem era muito importante, porque a Simone ela tem uma delicadeza muito grande na direção. E como eu tive o prazer de trabalhar com ela em 2 filmes anteriores, né, de acompanhar o processo de criação do trabalho dela, tanto na série, então eu já conhecia um pouco, e ela no programa do Suprassumo, a gente dividiu muito set. E claro, essa amizade que já tem... Bom, gente, eu vou ter que entregar, já tem mais de 30 anos, né? Que é uma amizade profissional muito profunda, a gente se conhece muito profissionalmente. Então, eu tinha um entendimento do time da diretora. Isso para uma produção é fundamental. O time que ela precisa, o silêncio que ela precisa,
as pessoas que ela precisa conversar, né? Então, isso foi fundamental para mim, poder chegar até essa casa de Belkis, ter essa conversa com a Malá, essa preparação também desses testemunhos, né, do pessoal. Então, tem todo esse processo que, quando a gente pensa em documentário, em tentar trazer o inusitado, né, que é uma das bases do documentário, o inusitado, e poder fazer com que as pessoas se atenham a esse documentário, conheçam essa pessoa do tanto que você gostaria que elas conhecessem. Então, acho que o grande segredo dessa produção foi, acima de tudo, a admiração pela personagem, que era a Dona Belkis. E daí veio o processo de gravação, que é isso que eu estava falando, dessa questão do transporte, de equipe, da alimentação, de ter as pessoas muito, muito próximas à Belkis. Era muito importante que todos conhecessem um pouco da pesquisa sobre ela, tivessem informações sobre ela, e a Simone passando as referências do que ela queria dessa produção também. Então, foi fundamental esse encaixe, essa harmonia de anos, né? Essa equipe maravilhosa, que a gente era uma equipe pequena, mas, ao mesmo tempo, era uma equipe que compartilhava do prazer de uma produção, de saber que a gente estava fazendo, era um documentário, né? A gente estava buscando o inusitado. E a Belkis, ela é toda inusitada, que é uma loucura, né? E eu só vou contar mais um detalhe, que eu fiquei muito feliz quando a gente estava no processo de pesquisa, eu e a Thaís. Aí a Simone me pediu para eu ir até o Museu de Imagem e Som, aí eu fui até lá, e chegando, conversando com a Kate Tito, que voltou, né, para o MIS também agora, ela foi me mostrar, mas ela tem que mostrar uma fita cassete que a gente gravou com a Dona Belkis. Cara, para uma produtora, se achar uma coisa que a diretora estava buscando, que ela queria a voz da Belkis no filme, ela queria a presença da Belkis no filme, ela tinha uma referência que era o Leonilson, o artista visual, que era um documentário que ela queria se aproximar, que era uma narrativa, que a presença dela estaria ali. Então, assim, para uma produtora, isso é presente. Então, tipo, você vai chegar para a diretora e falar assim, ó, o que eu tenho para você. Então, isso é presente. Então, essas descobertas da produção com ela, o tratamento que você faz, que aí você chegar até uma TV, que é a TV Anhanguera, chegar a uma TV, que é a TV Brasil Central, que são, assim, duas televisões, eu considero que tem um engajamento a TV Anhanguera pelos processos dela todo, com os arquivos que ela tem, com os artistas, na cultura, né, em si. A TV Brasil Central, que é é um fenômeno, assim, claro que eu puxo sardinha para o meu lado, mas, assim, é um fenômeno em termos de arquivo cultural, né, o que eles têm lá, assim, e perceber que, assim, não havia dureza, sabe, assim, de negociação. A conversa era dizer, gente, a gente tem um projeto que foi aprovado, a gente tem a chancela da Lei Goiás, do Conselho Estadual de Cultura, do governo, e a gente quer contar a história dessa mulher, que foi muito importante para vocês e para nós. Então, foi de muito carinho também a relação com as duas TVs, sabe? E esse processo todo, eu acho que ele dá para a gente uma coisa que é de trajetória. Eu acho que é uma coisa que a gente só descobre quando a gente tem, sim, alguns anos de experiência com audiovisual, sabe? E isso foi muito bacana. E aí veio a questão do lançamento, né? Relação com a família, né? Que, assim, a gente, de repente, estava visitando a família da Belkis, a casa da Belkis, né? A Malá, o seu Bruno, a dona Lília, os filhos, né? Lindos, os filhos, os netos da dona Belkis, né? Todos muito engajados, né? O Dudu, que trabalha também com som, o teatro que eles têm lá dentro, né? Que espaço maravilhoso que eles têm. E eles nos receberam, né? Nos receberam, entenderam a proposta, falaram, finalmente, pessoas sérias. Isso foi da boca deles, eu achei muito legal ouvir isso. Para mim também, assim, é muito importante a gente saber que a gente é bem recebido e que as pessoas reconhecem a história da gente, né? Bom, aí veio o processo dos convidados, né? Essas descobertas que a Simone, assim, eu vi falando, ela tem um anjinho que fica ali do lado dela, quando ela vai trabalhar, que oportuniza para ela os conhecimentos que ela tem, né? As felicidades que ela tem na vida de audiovisual dela. Então, eu acho isso fantástico. O Blumenstein, a Érica, aí ela me ligava, Zé, eu descobri essas pessoas, por conta do nosso tratamento, que realmente a gente é amiga e irmã, né? Então a gente tem essa intimidade.
E aí ela falando sobre isso, falou assim, tá, Simone, vamos falar com eles, vamos falar com eles. E foram várias visitas, várias conversas, até a gente chegar no corpo, vamos dizer assim, da produção, ser entregue para a direção, né? Para a direção falar assim, não é isso, então vamos para a ordem do dia, né? Vamos para o set? Vamos para o set. Então, pronto, o que a gente precisa? Aí vai esquema, iluminação, ok, o que você precisa para essa cena? Tá, direção de fotografia, o que você precisa? Aí tinha muito disso, gente, faltou isso, vai lá e busca. Então, assim, é muito desse engajamento de produção e graças a Deus que essa experiência a gente já tinha. E são muitas depois... mãos, né, Mazé? Para produzir filme são muitas mãos, muitas cabeças, né? Exato, e 10 vezes não contabilizam isso. Não, com certeza não. Simone, anterior, depois desse preparo todo que a Mazé fez para, né, chegar a iniciar, vamos dizer assim, as filmagens, me fala um pouquinho qual que foi o interesse nessa querida personagem que a gente que é da música ama, né, de paixão, que é a nossa Dona Belquis. Então, como é que foi esse encontro, Simone, com a Dona Belquis, que é nossa querida? E como é que ela se tornou querida de vocês também? A Dona Belquis, eu acho que ela está na minha vida e na vida de tantos artistas, até mesmo sem a gente saber, às vezes, né? E eu tive o prazer de saber, porque eu convivo com uma pessoa que é muito admiradora da Dona Belquis e que sempre, a vida toda, sempre me mostrou uma história, ou a professora Vânia Marcelo. E ela sempre colocou aquela sementinha na minha cabeça e eu sempre muito interessada ali na história do Instituto de Artes, né, da UFG. Eu estudei na Faculdade de Comunicação da UFG, mas a gente vivia transitando entre uma faculdade e outra, entre a comunicação e o Instituto de Artes, mesmo porque eu sempre convivi com isso, mas mesmo, eu conheci dentro da universidade, e lá a gente montou um grupo de teatro, enfim. Essa história é outra e é longa também. É um prazer muito grande ter a Mazé na minha vida profissional. E aí, eu voltando, Dona Belquis, então, a Dona Belquis, eu sempre tive interesse em pesquisar sobre mulheres, né, que deixaram um legado, que construíram uma história para a nossa história acontecer, sabe? E Dona Belquis, ela fundou, né, o Conservatório de Música Goiano, que logo se transformou no Conservatório de Música da UFG. Na época, tinha só 2 faculdades, né? Tinha acabado de inaugurar a UFG e tinha a faculdade, acho que, de Medicina e Direito. E Dona Belquis chegou com a música, né? Com a escola de música ali. E que veio depois se tornar Instituto de Artes, onde ela, inclusive, dirigiu durante uma época, coordenou durante um tempo, até 77. E depois, hoje, né, a Escola de Música e Artes Visuais da UFG. Você imagina quantas pessoas passaram nesse lugar, né? Quantas pessoas passaram por Dona Belquis? Quantas pessoas foram influenciadas por Dona Belquis? Quantos artistas estudaram e estudam na escola, na EMAC, né? Então, eu acho que tinha que ser a Dona Belquis, para mim, na verdade, foi um presente muito grande e que tanta gente me ajudou, colaborou e me ajudou a realizar. Mas só que é um projeto antigo, Flávia. É um projeto de 2005, na época que eu estava ainda estudando cinema e pós-graduando, né, fazendo a minha especialização. E aí, que voltou em 2017 com a história com a Mazé, da gente estar fazendo alguns trabalhos juntas, coisas que a gente já vinha há um tempo.
e eu contei do projeto para ela e foi o suficiente para tirar da gaveta e a gente batalhar, correr atrás, porque não foi fácil, porque quando eu criei o projeto em 2005, foi exatamente o ano que ela faleceu, e toda a ideia era tê-la com a gente, né? Era que ela pudesse participar, inclusive, da construção do filme, porque, enfim, e eu fiquei, isso acabou comigo, assim, eu achei que eu nem fosse conseguir retomar esse projeto novamente. E aí eu tive essa felicidade de conhecer, de encontrar com essas pessoas, né, que me ajudaram a voltar à ideia e poder retomar a partir de um trabalho que a gente assistiu, que eu me inspirei, que foi um filme que a Mazé chegou a comentar aí sobre o José Leonilson, que era um artista plástico da década de 80, que foi muito importante para a geração, a conhecida chamada geração 80, né? Ele morreu de AIDS, e no final da vida dele, quando ele descobriu que ele tinha AIDS, estava contaminado, ele começou a gravar falas, ele fez um diário gravado em fitas cassete. Então, quando esse filme sempre ficou na minha cabeça, sabe? É um filme belíssimo, da Karen Halle, que é um curta-metragem. Depois também tem um longa, que é do Nader, né? Do Carlos Nader, e que é JL, segundo JL, A Paixão segundo JL. E exatamente. Que é lindo, que é belíssimo. Isso tudo foi inspirador. Eu peguei e mostrei para a turma e falei, olha, gente, eu quero a Belkis no filme. Eu quero que ela venha contar o filme junto com a gente, porque essa era a minha proposta inicial. E foi assim que a gente conseguiu encontrar essa direção aí. O Fábio Meira entrou também, logo que foi aprovado pela Lei Goiás, que foi um incentivo importantíssimo. Sem o incentivo da Lei Goiás, a gente não teria conseguido fazer esse filme e tantos outros trabalhos, né, que a gente já fez através dessa lei. Seríssimo. E aí a gente pôde trazer o Fábio Meira para perto da gente, para organizar a nossa ideia, roteirizar, e trazer poesia junto comigo, e foi muito delicioso. Igual a Mazé falou, equipe é tudo, e ela sabe que eu só faço um filme se eu tiver à minha volta pessoas que compartilhem comigo dessa ideia, sabe, que possam entender. Eu gosto que a pessoa que está ali, às vezes, para carregar um cabo, para ajudar, sabe, coisas que são essenciais também para a gente, saibam exatamente o que ela está fazendo ali naquele set, né? O que ela vai trabalhar ali, qual é a história dessa pessoa que a gente está contando, né? Todo mundo, se você perguntar para qualquer um da minha equipe, qualquer um deles, que são todos muito importantes, eles sabem a história da Belkis, sabem quem foi, sabem quem é a Érica Vilela, sabem quem é o Luiz Blumenstein, e cada participante, a família da dona Belkis, a dona Fifia, a dona Tânia, que são duas grandes referências, que para a gente foi, assim, gente, um presente mesmo, assim. Eu sou emocionada com as duas, assim. Foi encantador. Passar esses dias com elas foi uma coisa que eu sempre ouvi falar, várias referências, várias pessoas me falavam a respeito das duas, sabe? E quando eu as conheci, tive o prazer de conversar com elas, foi delicioso. Foi maravilhoso, porque ela recebeu a gente, né, Mazé, de uma maneira, assim, a gente chegou lá, tinha uma mesa gigantesca com lanche. Não, meus filhos, vamos aqui, vamos lanchar, tomar um cafezinho primeiro. Aí, não, dona Fifia, depois a gente
Depois que vou filmar primeiro, porque por conta do horário, da luz, né, e tudo mais, tem as coisas técnicas que a gente não pode esquecer. E, enfim, acaba virando uma festa, e acabou virando uma festa depois da gravação, e é aquela casa que dá vontade de voltar, sabe? A dona Fifia e a dona Tânia têm um respeito muito grande pelas duas. Elas têm um conteúdo, uma história viva de Goiás incrível, incrível. É um aprendizado muito grande. Nós tivemos o prazer de conviver, eu tive o prazer de conviver com a dona Belkis, com a dona Fifi até hoje, dona Tânia. Dona Tânia, eu formei com uma filha dela, que é minha xará Flávia, ela também foi uma das diretoras do Gustavo Ritter, então sempre tive, desde adolescente, essa referência, né, dona Belkis, dona Fifia, dona Tânia, né, as mulheres, né, porque a escola de música é uma escola de mulheres, apesar de ter lá o Jean Dulier, né, também nessa formação do Conservatório Goiano, mas é uma escola de mulheres, né, até falei na live anterior, nós tivemos ao longo desses 60, quase 70 anos, né, de conservatório, um homem diretor, que é o Eduardo Merins, que é o atual diretor, né? Então, sempre mulheres comandaram a Escola de Música e Arte Cênica. E, quem sabe, é um legado também, né, da nossa Nhanhá do Couto, né, que a gente começou as comemorações no dia 20, né, e estamos fechando essas comemorações hoje, né, com essa duplo lançamento, dupla live, né, contando um pouquinho da história dessa pioneira. Aqui, a Simone, antes de continuar, mas a Simone está presente aqui, a Vânia Cristina Marcela, Verusca Prado, chegou primeiro o Fernando Roriz, Adriana Andraus, Patrícia Martins, Tereza Emília, Carla de Abreu, Darmélia, Tatiana Novaes, a Valbene Bezerra, né? Patrícia, eu já falei da Patrícia, então a Vânia fala... Gente maravilhosa. A toda a equipe que pesquisou, produziu, concretizou um filme maravilhoso, né, sob o olhar de uma diretora sensível e competente, Beatriz Costa, Robson Parente, Valbene fala com muita emoção de ver Dona Belkis tocar, boas lembranças, né, quem conheceu certamente se emociona, né, com o filme, Simone Peixoto, Pantaleão, né, a Bellatrix, enfim, muitas pessoas aqui usando pelo trabalho. Queridas. Você começou a falar um pouquinho das dificuldades, né? Porque você teve a ideia em 2005, depois tirou da gaveta 2007, já estamos em 2020, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa dificuldade, né? Da produção do audiovisual no Brasil, né? A Mazé falou um pouco das etapas da produção, primeira pesquisa, se for um filme ficção, que tenha, né, tem que escolher o elenco, mas você também escolheu lá o elenco das pianistas, né, escolher os entrevistados, né, tem todo um trabalho de pesquisa, escolhas e a produção em si, né, que é a captação de recursos e a produção de rodar o filme, como você falou, a luz, o equipamento, né, toda essa, vamos dizer, toda a parafernália, né, possível para que o filme seja realizado. Então, fala um pouquinho aí de como é trabalhar o audiovisual no Brasil. Quais são aí as dificuldades, né? Nossa, no passado ou no presente? Porque, assim, agora a gente está vivendo um tempo novo, né? Um tempo que eu ainda não consigo nem conversar a respeito disso, de verdade. É uma decepção atrás da outra, e não só para o audiovisual, mas para todo o meio artístico, né? Para todas as áreas tão importantes para a memória desse país, né? Não só para a memória, mas para a evolução desse país. As pessoas, às vezes, não notam que aquilo que chega, o conteúdo que chega dentro da casa delas, passa por tantas etapas para conseguir chegar lá. Eu tive algumas experiências longas, como foi no filme As Duas Irenes, que a
que a Balacobaco Filmes foi co-realizadora, né? E eu fiz a produção de elenco também do filme. Então, eu acompanhei tudo desde o princípio, que desde do roteiro, né? De chegar no roteiro ideal para se fazer o projeto, né? Então, assim, a gente faz o roteiro que passa por diversas etapas, diversos tratamentos, e a gente inscreve numa lei de incentivo que tinham algumas opções, porque se você falar dessas leis, eu preciso citar alguns exemplos. Pegava o jornal em 2013, né? 2013, ali antes desse novo governo assumir, você pegava o jornal, você tinha opções de filmes nacionais nele quase que inteiro, aos pouquinhos. Isso foi uma coisa que foi construída aos pouquinhos. Então, a gente estava se recuperando de um tombo lá do passado, né? O cinema brasileiro surgiram diversos nomes, diversas coisas com qualidade, diversos filmes, e da gente ter orgulho de ter esse filme ali te representando, né? Então, a gente estava se recuperando, estava todo mundo muito feliz e trabalhando muito, tinha muita gente empregada, bem empregada, porque o cinema, ele dá muitos empregos. Basta você ficar sentada depois que termina um filme, senta, não vai embora não, veja a quantidade de nomes e de funções que existe no filme. Então, ela começa ali na ideia lá atrás, né? Tem o roteirista que vai fazer todo esse trabalho, criar, às vezes, mais de um roteirista. Depois, você precisa escrever um projeto. Escrever um projeto não é fácil, porque tem os orçamentos, tem todo o levantamento que tem que ser feito, de todos os custos, porque tudo tem um preço, tudo tem um preço. Desde do carro, que você entra no carro para ir visitar uma locação, nas Duas Irenes, a gente foi em todas as cidades do interior, da região aqui, próximo a Goiânia, nós visitamos todas as cidades do interior, sabe, para poder escolher a cidade de Goiás. Então, foi quase um ano de pesquisa de locação, e foi um ano de pesquisa de elenco, porque a gente queria que a atriz principal, que as duas Irenes, né, as duas atrizes principais, fossem daqui, né, fossem da nossa região, fossem de Goiânia. E aí é isso, então você tem esse elenco que demora. O filme da Belkis, a gente ficou pesquisando e passando por todas as pessoas. Nós fizemos uma lista que eu já tinha feito em 2005, quando a gente foi ver a lista em 2017, algumas já tinham ido embora, já tinham partido. Os importantes que a gente tinha entrado em contato partiram, e a quantidade de pessoas que passaram pela Belkis e que agora estão no exterior, estão trabalhando, estão com grande carreira, né, com a carreira gigante. E aí, para a gente escolher para um curta-metragem, por exemplo, a gente não tinha muito espaço, né, que merecia ter todo mundo. Eu queria trazer as principais pessoas, mas eu tive que optar, porque nós tivemos que optar, né? Porque 20 minutos de filme, e eu queria que a Belkis contasse o filme, né? O filme dela, da história dela. Então, o mais importante, esse foi o nosso segmento.
E aí tem essa dificuldade toda, às vezes, de escolher um elenco, depois esperar ser aprovado o projeto, voltando aqui nesse assunto que você me perguntou, aguardar a aprovação do projeto. A partir da aprovação, aí vem a contratação da equipe, das pessoas, todo o planejamento de como que vai ser feito, porque quando sai o resultado do projeto, aquele orçamento que você fez, quando você inscreveu o seu projeto, já não serve, sabe? Muita coisa, o preço sobe, a inflação é grande, impressionante. E aí você tem que dar uma sambadinha assim para poder conseguir fazer aquele filme que você queria dentro daquele orçamento, que é o orçamento que você tem, né? E aqui no Brasil, as pessoas escutam falar assim, nossa, 1 milhão custou aquele filme, aquele longa, meu Deus, como que eles usam esse tanto de dinheiro para fazer um longa-metragem, né? 1 milhão é baixíssimo orçamento, baixíssimo. Os filmes, tá aí para os bilhões, os filmes, vai ver os filmes lá fora, as grandes produções aqui no Brasil custam em torno de 10, 20 milhões, sabe? Ou mais, né? E mais. Assim como tem gente que faz o filme, consegue fazer um filme, não é que é difícil, gente. É muito difícil, porque é muito caro. Tudo para o cinema é caro. Você paga uma câmera, você paga ela por dia. Né? Você paga uma luz, cada luzinha, são várias. É uma grana por aquilo, né? É tudo aluguel. E cada pessoa que está ali trabalhando no filme são diárias. Eu participei de uma grande produção aí, que era uma equipe, tinha mais de 100 pessoas, uma produção Brasil e Espanha, que foi uma minissérie espanhola, Descalço sobre a Terra Vermelha. Então, ali eu fiquei impressionada. Ali, para mim, foi uma escola. Foi uma escola. Eu fiz o elenco de figuração, que numa cidadezinha que a gente estava gravando lá no Mato Grosso, que tinha 2.000 habitantes, o elenco era 1.350 pessoas participando da figuração. Então, assim, mais da metade da cidade, da região, tinha que participar do filme, né? Então, é um trabalho muito incrível. Muito incrível. Cada pessoa recebe ali por dia. O que faz a figuração está recebendo por dia. Tem comida para todo mundo. Tem que ter comida para todo mundo. Todo mundo tem que ter um lugar para dormir, um bom lugar para dormir, para descansar. Porque a gente trabalha, às vezes, a gente acorda 3 horas da manhã, porque nós vamos começar a gravar quando o sol sair, e até que tudo fica pronto, você tem que estar já trabalhando, né? Porque às 5 horas da manhã você vai gravar, porque você vai ter que pegar o dia amanhecendo, por exemplo. E aí você só vai parar de trabalhar lá pela meia-noite, sabe? Ou virar, quase que virar, não pode não, sabe, gente? Mas acontece porque tem pouco dinheiro e você gasta por dia, então você tem que reduzir os seus dias e é isso. Não dá tempo de fazer. Gente, infelizmente está chegando no final, mas eu queria que vocês assim falassem, fizessem as despedidas, mas falar um pouquinho da perspectiva. Agora que foi lançado o filme Belkis, o que vocês assim esperam agora fazer, né? Tipo assim, vão tentar exibi-los em festivais? Como é que vocês percebem a vida agora do filme nessa próxima etapa pós-lançamento? E a gente vai começar. Primeiro Mazé, depois a Simone já pode despedir, Mazé. Tá ok. Bom, eu acredito que a gente ainda está com um friozinho na barriga, que é o de estreia, né? Mas, assim, pelo menos do que eu tenho conversado com a Simone, que sim, está nos planos dos festivais, né? E uma coisa que
que eu acho que eu comecei, acho que no início da Cortou. que esse filme consiga chegar para o mundo, né? Assim, é que esse filme consiga chegar para o mundo e de uma forma bem interessante, como a gente está vendo esses novos formatos, né, Flávia? Tá muito difícil ainda você vislumbrar como é que vai ser a distribuição no audiovisual ainda, né? Mesmo brasileiro, no mercado internacional. Eu estava vendo agora o Festival de Gramado, vai fazer junto com o Canal Brasil. Então, assim, tem muita coisa que agora está sendo pensado ainda como estruturar esse momento, né? Eu não gosto de falar de novo normal, que eu acho meio estranho essa terminologia, mas como que vai ser isso a partir de agora, né? Como pensar sobre isso? Mas eu creio que assim as perspectivas do filme é que ele seja mais visto assim por o maior número de pessoas possíveis, né? Eu acho que a expectativa da Simone, a minha, é que a partir do momento que você faça o lançamento, que você seja convidado, que você consiga entrar em algum festival, que você consiga ser compartilhado, né? Porque, afinal, é muito trabalho, como a Simone falou, retratou muito bem essa questão do audiovisual no Brasil ou fora. É muito trabalho para você chegar a esse produto que o público teve hoje acesso, né? Então, não dá para você pensar nele dentro de uma latinha e fica ali, realizamos o nosso bem-querer, né, o nosso desejo. Não, a gente faz para os outros, né? Então, a nossa expectativa é assim, é que ele tenha o seu caminho, né? E como ele vai ser negociado, é isso que eu te falo, assim, ainda existe uma certa dificuldade em imaginar como é que está esse mercado, como é que ele vai nos absorver, né? A gente tem, assim, possibilidades mil, mas o que realmente vai se concretizar, né, é uma coisa para a gente esperar ainda aquecer esse mercado e sentir como é que ele vai ter a vida dele, né? Mas é vida longa para Belkis, né, e para os ensinamentos da Dona Belkis, eu acredito que é isso. Acho que a produção vai trabalhar nessa distribuição também, junto com a Simone, focando nisso. Assim, eu acho que esse legado é que o mundo tem acesso, né, que as pessoas tenham acesso a essa senhora que foi de uma generosidade monstra com esse Estado, porque ela doou parte da sua história, parte da sua estrutura em ensinamentos, em compartilhar com o outro. E eu acho que isso é tanto meu quanto da Simone, é uma coisa que a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para compartilhar a nossa arte, né? Eu acho que é isso, acima de tudo, e, claro, tirar outros projetos a partir disso. A Simone sonha com longa da Belkis, né? É a gente estruturando agora os projetos com esse filme, sim, cara, está na mala, né? Está na mala para embarque, né? Agora vai tirando outras coisas também. É isso, basicamente. Eu queria agradecer, sim, demais a Flávia, que, assim, nossa, é um bem-querer, né, Flavinha? É muitos anos, muita labuta pela cultura, assim, nossa, meu carinho, meu amor por você hoje, meu respeito pelo seu trabalho, tá? Muito obrigada mesmo. A Simone, assim, nossa, que saudade de você, Simone, que vontade de dar um abraço mesmo, porque são os nossos planos, né, os nossos sonhos, né, que a gente podia ainda olhar olho no olho e construindo. Mas tem aqui essa máquina agora que nos traz, né, que nos envolve, e eu creio que é isso. Vai ser um longo período ainda, mas acredito que, se tudo der certo, essa vacina vai vir, né, gente? E que a gente possa realmente continuar com a presencial. Um beijo mesmo, Simone, um beijo aí em Pirinópolis, um beijo, Flávia, obrigada às pessoas que apareceram aqui, a Flávia falou, beijo, a Flávia falou alguns nomes, gente, muito obrigada mesmo pela oportunidade de vocês conhecerem o nosso trabalho, obrigada mesmo. Então, eu queria lembrar, além dos festivais, a principal meta nossa é distribuir o filme também bastante em Goiás, né? Poder passar em outras cidades aqui do estado de Goiás. Eu quero deixar, assim que passar essa fase de mostras e festivais, porque ainda não sei como que vai funcionar, mas eles exigem, a maioria exige filme inédito. Não sei se isso vai mudar.
Então, o filme deve ficar 24 horas, nessas 24 horas disponíveis, né, nas plataformas, e aí depois a gente quer levar tá lá no MIS, no Museu da Imagem em Som, né, distribuir esse filme o máximo possível. Então, a minha gratidão é enorme, grande. Quero aproveitar e agradecer toda a minha equipe, importantíssima, todo o apoio de vocês, Flávia, da TV UFG, do professor Edivar. Eu sou muito fã do nosso reitor aí, Edivar Madureira, então vai meu abraço para ele, meu abraço especial para você, Flávia, que foi uma graça desde o início. Eu sou sua fã, saiba disso há muito tempo eu acompanho todo o seu trabalho e vou em tudo que eu consigo ir. Você só traz coisa boa para a nossa vida. E obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Vida longa a esse projeto e vida longa a todos os outros projetos, e que você continue assim apostando na cultura brasileira, como você sempre fez. Obrigada, Vanessa Bandeira, a professora Silvana Coleta, professor Eduardo Meirinhos, da EMAC, tanta gente, né? A Kítia, que esteve o tempo inteiro do meu lado, me ajudando. Todos, eu mando um beijo muito grande. Vocês me receberam muito bem e para mim é uma honra e um privilégio poder passar o filme 2 vezes, seguida da outra, no mesmo canal, que é canal UFG, né? Dentro da UFG Oficial. E muito lindo isso, viu? Do fundo do meu coração, não vou esquecer jamais. Nós é que agradecemos, né? E só para arrematar aqui, Liliane Batista aqui dizendo muito legal essa partilha, ter ciência do ofício enriquece ainda mais a obra. A Patrícia Souza Martins, ela enquanto professora de arte para adolescentes, ela gostaria de que as alunas, né, do IA e da FAV pudessem fruir o documentário, né, que enche o nosso orgulho de ser mulher e ser goiana. A Bellatrix fala vida longa, né, para o Belkis, vida longa para o cinema goiano, para o nosso cinema nacional e para essas artes maravilhosas que vocês são. Seguimos na resistência. E finalizar com a Maria Lúcia. Ixi, a Maria Lúcia foi lá para... Tinha tanta gente, Maria Lúcia, queridas, que maravilha dessas grandes mulheres protagonistas da cena artística de Goiás, Belkis e seu legado, propicia Mazé e Simone, um legado também, a arte sempre gerando arte, a arte sempre aplausos, Anunciata falando, tenho certeza que esse filme caminhará pelo mundo por muito sucesso, Edmar, viva o cinema goiano, Darmélia, vida longa ao filme, Gilson batendo palmas, Pantaleão também, todo mundo aqui feliz. E Verusca, parabéns ao FG, gratidão, professora Flávia, por tudo que fez pela cultura, enfim. Então, eu agradeço vocês e falo que também celebrar o Belkis é celebrar essa mulher goiana, né, essa mulher forte, né? Então, nós que viemos do Conservatório Goiano, viemos da Escola de Música e das Artes em Goiás, a força da mulher goiana é muito forte e está aqui representada também por outras mulheres, né? Então, dizer que essa energia da dona Belkis está conosco, né? E é muito bom festejar essa energia feminina e que tem a força das artistas goianas e das mulheres goianas. Então, assim, nós é que agradecemos, né, essa junção, né, e que vocês nos procuraram para nos dar essa honra de lançar o filme, que é da nossa querida Belkis, né, que é 100% UFG, como você contou. Ela foi uma das fundadoras da nossa UFG e é muito querida por todos nós, não só pelo legado artístico, mas pela pessoa incrível que ela era. Então, eu despeço, né, dessa live com emoção, né, e a gente abraçando Dona Belkis e Dona Nhanhá e as nossas queridas mulheres, onde quer que elas estejam, e aproveito, então, para convidar vocês para continuar, então, assistindo, né, o Live Cultura no UFG, que sempre está aqui às 20 horas, trazendo o melhor da cultura em Goiás e no Brasil.
Até mais. Até a próxima. Beijo, obrigada. Até